Oi, povo, tudo dominado? Vamos terminar o controle da administração, né? A gente tá falando de recurso administrativo e faltam duas modalidades, o recurso hierárquico próprio e o recurso hierárquico impróprio. Vamos lá. Vamos primeiro ler o conceito e depois a gente desenrola aqui o meio de campo, né? Ó, presta atenção. Recurso hierárquico próprio é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade imediatamente superior dentro do mesmo órgão, núcleo aqui do conceito, em que foi praticado. Ele é decorrência da hierarquia e por isso mesmo independe de previsão legal. Outro núcleo aqui. Certo? Recurso hierárquico impróprio é o pedido de reexame dirigido à autoridade de outro órgão não integrado na mesma hierarquia daquele em que proferiu o ato. Aqui o núcleo. Por não decorrer de hierarquia, ele só é cabível se previsto em lei. Exemplo: hipótese de recurso contra ato praticado por dirigente de uma autarquia federal interposto perante o Ministério a que a mesma se acha vinculada. Preste atenção aqui que eu vou fazer um esqueminha para você entender. Deixa eu ver se eu já fiz esse esquema. Não. Preste atenção aqui, ó. Vou puxar aqui pela sua memória, lá do módulo 1. Mentir da tela? É, né? Lá no módulo 1 eu tenho uma organização administrativa. E aí você aprendeu lá no módulo 1, na organização administrativa, dois fenômenos. O fenômeno da desconcentração, que é a distribuição de competência dentro do mesmo corpo, aí tem que criar órgãos, né? E o fenômeno da descentralização, que é a distribuição de competências passando para outra pessoa, né? Que é criar entidades. Então, aqui, ó, aqui, quando eu digo criar órgãos, você tem que entender que eu vou criar compartimento dentro do mesmo corpo e distribuir competência. Ó, exemplo aqui, União aqui, né? Vou colocar como exemplo aqui a União só para você relembrar. Presidência da República é essa cabeça, aí cria um braço, chama de Ministério da Educação, cria outro braço aqui, chama de Ministério da Saúde, cria uma perna aqui, chama de Ministério da Justiça, cria outra perna aqui, chama de Ministério da Fazenda. A partir daqui eu tenho a distribuição interna dentro do corpo, né? A partir dessa ideia de Presidência da República, que desenvolve a função típica de administrar, que pode criar órgãos para lhe auxiliar no desenvolvimento dessa atividade. Então, preste atenção aqui, ó. Vou pegar aqui Ministério da Fazenda. Eu tenho Presidência da República. Eu tenho o Ministério da Fazenda. Aí eu tenho a Receita Federal e eu tenho o setor de protocolo da Receita. Então, existe uma hierarquia aqui. Se, hipoteticamente, você vem aqui, vou botar no ECAC, né? Que é melhor, que é o setor de atendimento da Receita, o famoso ECAC. Setor de atendimento, que lá a gente chama de ECAC, né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma pessoa vindo fazer um pedido bem aqui, e esse pedido é indeferido, ela pode recorrer para cá. E pode recorrer para cá. Né? Porque aí eu tenho 3 instâncias. Então, preste atenção. Isso aqui é recurso hierárquico próprio. Tia Lídia, por que é recurso hierárquico próprio? Porque está dentro da mesma estrutura, que é a estrutura da União. E eu não preciso de previsão legal para isso. Por quê? Porque é inerente à própria estrutura. Tá certo? A Lei 9784, ela já fala isso. Então, eu não preciso me colocar simultâneo. Pronto? Eu não preciso de uma lei na Receita. Eu não preciso de uma lei para a Polícia Federal. Eu não preciso de uma lei para o Ministério do Trabalho e Emprego. Regulamentando essa possibilidade de reexame. Né, de entrar com um pedido, de entrar com recurso para o reexame. Então, o recurso hierárquico próprio
eu quero que você ligue a ideia de desconcentração. Quais são as características? Ele ocorre dentro da mesma estrutura, da mesma pessoa, e eu não preciso disso para essa previsão legal, porque é inerente à estrutura, tá certo? Agora, no fenômeno da descentralização, que eu tenho que criar entidades, ó, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um ente, que pode ser a União, ou os estados, ou o Distrito Federal, ou os municípios, dando vida a outro ente. Esse outro ente aqui pode ser uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. E aí o que é que acontece? Nas condutas administrativas daqui, eu vou ter as condutas administrativas aqui, ó. Conduta administrativa aqui, nessas pessoas, né? E você só pode recorrer para cá se houver expressa previsão legal. Recurso hierárquico impróprio. Então, quais são as características aqui? O que é que eu quero que você entenda? Que você vai ligar a ideia de recurso hierárquico impróprio ao fenômeno da descentralização. E a ideia de recurso hierárquico próprio ao fenômeno da desconcentração. Tia Lídia, o que é que eu preciso saber mais? Vamos lá, 2 pontos. Um pacífico e outro não pacífico, né? Primeiro ponto. No recurso hierárquico impróprio, que é dentro da mesma estrutura, pode haver o reexame de legalidade e de mérito. No recurso hierárquico impróprio, que é você recorrendo de uma decisão daqui para cá, primeiro você sabe que isso só pode acontecer se tiver expressa previsão legal, né? Isso aí você já sabe. Segundo, uma corrente entende que aqui só pode ser exame de legalidade, não pode ser de mérito. Outra corrente entende que pode ser legalidade e mérito. Professora, pelo amor de Deus, misericórdia divina, não me desoriente, tenha fé. O que é que vem prevalecendo? No CESP, a primeira corrente, que só pode ser exame de legalidade. A FCC já andou perguntando, já usou as duas, infelizmente. Mas ainda prevalece só o exame de legalidade. Então, nós temos 2 correntes. Uma que entende que aqui pode haver exame de legalidade e mérito, no recurso hierárquico impróprio, e uma que entende que só legalidade, né? Anda prevalecendo ainda a corrente, nas 2 bancas que eu falei, né? A corrente que entende que só pode exame de legalidade. E a ESAF ainda está, assim, um pouco desorientada, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer algumas leituras aqui para você entender. Lei 9784/99. O que a gente vai ler aqui diz respeito a recurso hierárquico próprio, dentro da mesma estrutura, ideia de desconcentração. Ele diz assim, ó, das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, ao qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará a autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Ó, preste atenção, já falei disso, vou falar de novo. A gente tem 2 súmulas. Uma no STJ e uma no STF, que não aceitam mais a exigência de caução para interposição de recurso. O CESP já anda usando essas súmulas, ao invés do parágrafo 2º. Mas a ESAF e a FCC ainda fica usando esse parágrafo 2º. É um problema. A prova do TRE de Ceará foi um problema, porque ele trouxe exatamente isso aqui. Aí, então, assim, segundo a Lei 9784. Só que a súmula vinculante, que é ato normativo primário, ela tem que prevalecer sobre a Lei 9784. Tia Lídia só está dizendo isso? Claro que não. É o Supremo que está dizendo isso. Tá certo? Do ponto de vista material, as 2 são ato normativo primário. Então, para todos os efeitos, o que deveria valer era a súmula do STF. Só que aí a FCC e a ESAF ainda ficam colocando, segundo a Lei 9784, salvo exigência legal, interposição de recurso independe de caução. Quer dizer, se a lei exigir, pode ter caução. Tia Lídia, aí o que é que eu faço? Eu já estou lhe dizendo o que é que você faz. Se você pegar uma prova da FCC e da ESAF, o funcionamento das 2 ainda é que o parágrafo 2º ainda existe e ainda pode ser usado. Então não vá nem discutir não, porque senão você tem que ir para o judiciário, aí vai lhe dar dor de cabeça, vai ficar subjúdice, pode ser que você seja chamado, pode ser que você não seja chamado, é um problema. Já vá com essa linha de raciocínio, a não ser
que tenha um outro item lá que você acha mais correto, né? Mas deixa eu lhe mostrar aqui as duas súmulas. Deixa eu ver se eu trouxe. Não, trazer eu sei que eu trouxe. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 373 do STJ. E a súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, tanto o STF como o STJ, eles entendem, súmula vinculante 21, né? E aqui súmula 373, que não pode mais. Mas você tem que lembrar, se estiver fazendo prova da FCC da ESAF, né? Aí, ó, parágrafo 3º aqui. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de encaminhar o recurso à autoridade superior as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. E o artigo 57, para a gente acabar, o recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Então, aqui, ó, o que é que eu quero que você entenda? Toda vida que eu estou diante de recurso hierárquico próprio, você vai ligar a ideia de recurso à desconcentração. Tá certo? E quando a gente tiver diante de recurso hierárquico impróprio, ao fenômeno da descentralização. Tá tudo tranquilo aqui? Tudo dominado? Ai, professor, o reitor da minha universidade deu uma decisão e eu tô pensando em recorrer pro MEC. Eu posso? Depende. Só se houver expressa previsão legal. Por quê? Porque ele trabalha numa entidade da administração indireta e você está recorrendo para a administração direta. Aí vai ser recurso hierárquico próprio. Se tiver expressa previsão legal, pode. Se não tiver, não pode. Tá bom? Tranquilo aqui? Vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Agora a gente vai falar de 2 institutos. O Instituto da Coisa Julgada e o Instituto da Prescrição Administrativa. Extremamente importante. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai desenvolver a linha de raciocínio aqui, tá bom? Preste atenção. Coisa julgada administrativa. Ocorre quando a decisão se torna irretratável para a própria administração. Prescrição administrativa. 1. Designa a perda do prazo para que seja instaurado o processo administrativo ou para recorrer de decisão administrativa. 2. Significa a perda do prazo para que a administração revija os próprios atos. Tia Lídia, eu aprendi que isso não era precisão. Vou já explicar. Tenha fé, não se desoriente. 3. Indica a perda do prazo para a aplicação de penalidades administrativas. Toda vida que você estudar prescrição administrativa, você tem que pensar que ela pode ocorrer nesses 3 sentidos, segundo o entendimento da doutrina majoritária. E quando você estudar coisa julgada administrativa, você tem que entender que a coisa julgada administrativa é diferente da coisa julgada do judiciário. Quando eu digo que a sentença judicial transitou em julgado lá no judiciário, significa dizer que ela se tornou definitiva, que não cabe mais recurso lá, né? Quando eu falo de coisa julgada administrativa aqui, você precisa entender que a decisão aqui, ela só atinge a administração pública. Significa dizer que para a administração aquela decisão se tornou irretratável, que ela não pode mais mexer. Mas a coisa julgada administrativa, ela não atinge o administrado, ou o servidor público. Por quê? Porque esses podem entrar com a ação no judiciário em decorrência do princípio da inafastabilidade jurisdicional. Tia Lídia, eu não estou entendendo nada. Eu vou já explicar, porque a gente vai chegar em controle judicial e eu tenho que lhe explicar. Mas deixa eu lhe mostrar aqui. Primeiro eu vou explicar a coisa julgada administrativa, tá bom? Para você entender aqui, ó. A gente usa aqui no Brasil o sistema da jurisdição una. Então, não vou explicar por completo aqui, porque eu vou já explicar lá no controle judicial. Mas só para você entender aqui. Sistema de jurisdição una. Significa dizer o quê? Que a última palavra aqui em termos de julgamento, quem dá é o judiciário. Então, vamos supor hipoteticamente, isso aqui está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tá certo?
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Pronto. Então, você já está começando a entender a linha de raciocínio. Então, preste atenção. Vamos supor, hipoteticamente, que o Cebolinha entre com requerimento lá na Receita Federal a respeito do imposto de renda dele. Está todo irregular. A declaração do imposto dele foi terrível. Então, aqui ele vai dar entrada no setor de atendimento. Aí, a pessoa vai dar uma decisão aqui, ele vai recorrer para uma estrutura hierarquicamente superior. E vamos chegar aqui ao Ministério da Fazenda. Eu sei que eu estou pulando um monte de departamento, mas vocês estão da Receita, faço de conta que eu não estou pulando. Então, a decisão aqui foi dada no Ministério da Fazenda. E essa decisão, ela não é favorável ao Cebolinha. Então, vou colocar decisão não favorável ao Cebolinha. O que é que acontece? Depois do prazo, essa decisão ela se torna irretratável para a administração. A União não pode mais mexer nessa decisão aqui. Porque para a União, por que a União? Porque nós estamos dentro da Receita Federal e aí a gente acaba indo no Ministério da Fazenda. Para a União, acontece o que nós chamamos de coisa julgada administrativa. A decisão se torna definitiva para ela. Só que o Cebolinha, ele não precisa se conformar com essa decisão. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição diz que qualquer lesão ou ameaça de direito, ele pode ir no judiciário. Então, ele sai daqui e ele entra com a ação no judiciário. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que ter. Existe coisa julgada administrativa? Existe. A coisa julgada administrativa atinge a administração e o administrado, ou a administração e o servidor, que aqui podia ser um pedido de um servidor. Não. A coisa julgada administrativa só atinge a administração. A decisão, depois que não tem mais como recorrer, ela se torna irretratável para a administração. Ela não pode mais mexer. Mas o administrado ou servidor pode entrar com a ação no judiciário. Por quê? Em decorrência do princípio da inafastabilidade jurisdicional ou análise do sistema de jurisdição una. Qualquer lesão, ameaça de direito, você pode ir lá no judiciário, tá certo? Então, existe sim coisa julgada administrativa, lembre-se disso, mas ela não atinge o administrado ou o servidor. Ela atinge a administração, tá certo? Até aqui tá tranquilo, tá tudo dominado? Posso confiar que você tá entendendo tudo? Pronto. Agora, a gente vai falar da prescrição. O que é que acontece aqui com a prescrição? A prescrição, ela é a perda do direito de pretensão. A perda do direito de reclamar alguma coisa, né? Então, a doutrina majoritária, ela traz 3 situações diferentes de prescrição. A primeira é quando o servidor ou o administrado perde um prazo para entrar com um pedido, com requerimento, que forma um processo administrativo, ou então que ele perde um prazo para recorrer de uma decisão. A segunda aqui fala da perda do prazo para que a administração possa rever os próprios atos, que alguns chamam isso de decadência. Eu vou já lhe explicar, porque diz que a gente está analisando prescrição no sentido generalizado. E a terceira situação indica a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas. O que é que significa dizer isso? Que a administração não tem o resto da vida para apurar e punir servidores ou aqueles que têm relação de subordinação direta ou administrados. Ela tem um prazo para isso. E se ela perder esse prazo, ocorre prescrição. Então, eu trouxe alguns exemplos de algumas leis, não são taxativas, são exemplificativas, existem outras leis, outros exemplos, mas só para que você possa entender, tá certo? Antes de lhe mostrar as leis, desculpa, eu quero lhe mostrar um comparativo. Existe uma diferença entre prescrição, preclusão e decadência. Olha pra cá. Você não pode confundir prescrição, preclusão e decadência. O que é a prescrição? Traduz a perda do prazo para ajuizamento de uma ação ou petição administrativa, mediante o qual se pretendesse defender um direito contra uma lesão ou ameaça de lesão. Então, você vai entrar com um requerimento, um pedido, que vai virar um processo administrativo. Você não tem o resto da vida para fazer isso. Tá certo? Ou então você vai recorrer de uma decisão administrativa. Você vai entrar com a petição, ou então com o próprio recurso. Então você não tem a vida toda para isso. Então, quando eu estou diante de prescrição, eu estou falando da perda do direito de pretensão.
entrar com uma ação administrativa, um processo administrativo, ou recorrer de uma decisão. Por exemplo, quando eu falo de preclusão, eu falo da perda do prazo estipulado para que ocorresse determinada manifestação no âmbito de um processo ou procedimento já instaurado. Tia Lídia não consegui enxergar isso não. Calma, que eu vou já lhe mostrar a letra da lei e vou lhe dar exemplo. E quando eu falo em decadência, eu estou falando da perda do prazo para o exercício do direito. Então, que eu vou perder o direito aqui, eu vou perder o direito de entrar com uma ação ou de recorrer. Aqui eu vou perder o direito de me manifestar porque uma fase do procedimento já acabou e eu tinha que me manifestar naquela fase. Já estou numa fase posterior, então não posso mais me manifestar com relação à fase anterior porque ocorreu preclusão. E eu tenho um direito e eu quero exercer esse direito. Se eu não exercê-lo, não puxa, né? Ah, estou me desorientando já, meu povo. No prazo, ocorreu decadência. Tá certo? Então, olha aqui. Vamos fazer a leitura. Lei 8.112. Artigo 110. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho. Estatutária, viu aqui? Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então, ó, a gente está falando de um direito que é dado ao servidor público. O servidor público, ele tem o direito de requerer, né, de entrar com pedido, quando ele sofre uma lesão, uma ameaça de direito relacionada a um ato de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou ainda de um ato que afete interesse patrimonial e crédito resultante da relação de trabalho. Tia Lídia, eu sou servidor público federal do TRT e eu fiz hora extra e o TRT não me pagou. Eu posso requerer? Deve. Você não pode não, você deve. Você tem um prazo? Tem. A Lei 8.112 em regra diz que esse prazo é de 5 anos, tá certo? Porque aí eu estou falando de créditos resultantes da relação de trabalho ou um interesse que afete interesse patrimonial, né? Tranquilo até aqui? Então, a gente tá bem aqui, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, ó. Perda do prazo para que seja instaurado processo administrativo ou para recorrer da decisão. Aí, a gente tem, continuando ainda, a Lei 8.112, artigo 142. Preste atenção. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações punidas com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo e comissão, em 2 anos quanto à suspensão, em 180 dias quanto à advertência. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Nesse caso aqui, isso não afeta o servidor, é a administração. A administração não tem a vida toda para apurar e punir a infração do servidor, não. Ela tem um prazo. O parágrafo 1º da Lei 8.112 diz que esse prazo começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Ou seja, servidor pratica infração, vamos estar aqui, Cebolinha praticou uma infração em 2000, mas a administração não tomou conhecimento. Em 2010, a administração tomou conhecimento. Então, só aqui é que começa a correr um prazo para a administração abrir um procedimento, apurar e punir. Vamos supor que esse prazo aqui, essa infração, seja passível de demissão. Infração passível de demissão. Então, o que é que acontece aqui? A partir do momento que ela toma conhecimento, em 2010, não é de quando ele pratica a infração, é de quando ela toma conhecimento. Lembre-se que nós estamos trabalhando com a Lei 8.112, né? Outros estatutos trazem a linha de raciocínio que o prazo começa a contar de quando o servidor pratica a infração, que é o caso, por exemplo, do Estatuto do Estado de Ceará, do município de Fortaleza. Mas a Lei 8.112, não. O servidor cometeu a infração, a administração não tomou conhecimento. Tomou conhecimento, começa a contar prazo. Aí sim, aí aqui ele praticou a infração passível de demissão em 2000, a administração não tomou conhecimento, e em 2010 ela tomou conhecimento. Então, a partir do momento que ela toma conhecimento, como a infração é punível com demissão, a administração tem 5 anos a partir daqui para apurar e punir o servidor. Se dentro desses 5 anos, 2015, né, vamos colocar uma data aqui, 18 de fevereiro de 2010.
Se até 17 de fevereiro de 2015 a administração não instaurar portaria abrindo o PAD, aí o que é que acontece? Vai prescrever o direito de punição. Então é prescrição também, já tá aqui, ó. Essa bem daqui, ó. Indica a perda do prazo para aplicação das penalidades administrativas. E aí a gente vai aqui para a Lei 9784 falar aqui do Instituto da Decadência. Artigo 54, ele diz assim: o direito da administração de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, se a administração praticou uma conduta, essa conduta foi direcionada para um destinatário de boa-fé, ela tem 5 anos para corrigir. Se ela não corrigir, decai o direito dela. Então, isso é decadência, tá certo? E para fechar, a preclusão, ó, Lei 9666 de 93, artigo 41, parágrafo 4º. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Tia Lídia, não entendi, olha para cá. Eu tô aqui no processo de licitação, ó. Processo de licitação. Aí você sabe que existe a primeira fase, que é a liberação do instrumento convocatório. Liberação do instrumento convocatório. Aí você sabe que esse instrumento convocatório pode ser um edital ou pode ser um convite. Aí eu tenho a segunda, que é a fase de habilitação, que é quando ele entrega, os licitantes entrega 2 envelopes, em regra, ou 3, né? Envelope dos documentos, que é o primeiro a ser analisado. Envelope aqui com a proposta e com as especificações do edital. Depois eu tenho a terceira fase, que é a fase de classificação e julgamento. Aí eu tenho a quarta fase, que é a fase de homologação. E eu tenho a quinta fase, que é a fase de adjudicação. Então, preste atenção. Foi liberado o instrumento convocatório, um edital. Aí o licitante vem, o Cascão vem, licitante, na qualidade de licitante, e entrega os envelopes. Entrega o envelope dos documentos, entrega o envelope da proposta. O primeiro envelope aberto é o do documento. Aí o Cascão não conseguiu trazer todos os documentos. Então, aqui ele vai ser inabilitado. Se ele for inabilitado, ele perde o direito de participar dessa terceira fase. Por quê? Porque ele vai sair do processo de licitação. A administração devolve esse envelope lacrado e ele sai. Se ele for inabilitado e não recorrer, né? Ou então recorrendo, foi indeferido o pedido. Então, foi inabilitado, recorreu, o pedido foi indeferido, aí ocorre preclusão. Aí ele já não pode participar da fase subsequente. Entendeu aí? Então, preclusão é a perda do direito de manifestação numa fase anterior, porque a outra passou, ou então o contrário. O direito de você não ir para a fase subsequente. Então, cuidado com isso aqui, ó. Ele diz aqui, ó. A inabilitação da licitação importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Então, aqui morreu, né? Tranquilo aqui, tudo dominado, se desorientou não. Um grande abraço, fé em Deus, boa sorte na sua caminhada.